Olá, por qual motivo você não pode dimensionar galpão em EBERIC, TQS ou CPCAD? Eu fiz um vídeo recente falando que não podia porque ele calcula de maneira incorreta, mas algumas pessoas reclamaram que não é verdade, que na verdade é só lançar lá que ele calcula certinho porque o software é perfeito e nunca dá erro. E a questão é, não dá para calcular porque ele vai calcular de maneira incorreta. Então eu vim aqui, fiz um modelo estrutural de um galpão, ok? Esse galpão aqui é um galpão de 20 por 30 com 15 metros de altura. E claro, né, esse modelo aqui eu fiz ele de propósito para realçar os erros que já tem, ok? Mas se você for calcular um galpão menor, um galpão mais baixo e tudo mais, os mesmos efeitos, claro, em uma escala menor, ainda vão ocorrer e ainda vão fazer seu cálculo estrutural ficar incorreto. Entendido essa questão? Então, vamos dar uma olhada em todos os erros que isso aqui tem. Bom, primeira coisa que você deve estar se perguntando, bom, isso aqui é um galpão, certo? Tá, o que eu fiz esse galpão? Basicamente eu coloquei vigas aqui, ó, a cada 3 metros, tá? Um galpão de 15 metros de altura com vigas a cada 3 metros, mas a questão é, essas vigas aqui suportam alvenaria, né, comum ser feito em galpões, mas a questão específica, eu até desliguei o diafragma delas, não estou considerando nenhuma hipótese de diafragma rígido nessas vigas para evitar qualquer efeito de porte artificial, nada disso, tá? Mas a questão é, ainda assim eu tenho uma questão, que é essa coisa gigante aqui no meio, né? Tem uma coisa gigante, tem 4 pilares aqui, ó, ligados por vigas bem grandes aqui no meio. Qual a função desses pilares? A função disso aqui, dessa coisa no meio, a primeira coisa que eu quero demonstrar é que esses pilares aqui, ó, eles não estão conectados de maneira nenhuma à estrutura metálica, nem nada da estrutura de concreto. É como se fosse uma coisa independente dentro dessa peça metálica, tá? Se tivesse conectado seria pior ainda, mas é só um efeito base, que é o quê? Que é modelar a rigidez interna da estrutura. Muitas vezes você não vai ter uma coisa gigante assim, mas o que você pode ter é um mezanino interno, você pode ter alguma outra coisa interna, pode ser, quem sabe, você tem uma laje em um dos andares, mas é uma laje parcial. Você pode ter vários outros efeitos aqui, ó, que vão dar uma rigidez, tá? Você pode ter pilares adicionais dentro da estrutura, entre outros efeitos. Ok? E o que vai acontecer nesse modelo? O que vai acontecer é o seguinte, vamos dar uma olhada nos resultados, e o que acontece é que esses pilares aqui, que não tem, lembrando, né, deixando focado isso aqui, lembrar isso aqui muito bem, esses pilares aqui não tem conexão nenhuma com o galpão, com a estrutura do galpão em si. Ou seja, esses pilares aqui não tem como ter nenhum quilograma-força de vento externo, ok? Porque não tem como que o vento vai bater nessa estrutura? Não tem como, tá? Porque tem um galpão no entorno, ok? Esse é o único caso que pode ignorar vento, porque tem um galpão no entorno. Mas o que vai acontecer é que esses pilares aqui, ó, vão estar sofrendo efeito de vento. Você consegue ver que esse pilar aqui, ó, por exemplo, sofre 8 toneladas força-metro na base gerado pelo vento. E claro, desde lá do topo, já está sofrendo um momento fator gerado pelo vento, ok? Mesma coisa aqui com as vigas da estrutura, ok? Então eu tenho vigas aqui e quando eu vou olhar a hipótese de vento nessas vigas aqui, ó, existem esforços de vento nessas vigas. Daí a pergunta é, como que tem esforços de vento em uma viga que está dentro de um galpão que não tem conexão nenhuma com nada que gere vento externo? Basicamente, a questão aqui é o seguinte, o software vai distribuir, porque ele é feito para prédio, e isso em prédio funciona perfeitamente, as cargas baseadas na rigidez de cada pórtico, ok? E eu criei um pórtico com rigidez muito alta aqui dentro, então ele vai mandar as cargas de vento aqui para dentro. Faz algum sentido isso? Não faz o menor sentido isso. Mas tanto EBERIC, quanto TQS, quanto CPCAD fazem exatamente isso. Por quê? Porque eles foram configurados para distribuir assim, porque um prédio, essa hipótese simplificada, faz sentido. Ok? Então, essa é a primeira questão. Próxima questão dessa estrutura aqui, tá? Vamos subir aqui, eu tenho uma estrutura, né? Então eu tenho vigas aqui, ó, e eu quero dar uma olhada nessas vigas aqui, ó, tá? Porque basicamente a questão que vai acontecer é que esse andar aqui, digamos, esse andar aqui, ó, do subsolo aqui, ó, tá? Mais essa viga, todas são vigas que estão suportando uma alvenaria em cima delas. Mas essa viga aqui em cima é uma viga de coroamento. Ok? E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui nessa viga específica é que ela está com erros, ok? É uma viga muito pouco solicitada, tá? Ela está com um armador de 2 barras de 8 em cima e embaixo, ok? E ela está com strip 5 cada 15 e o software está acusando erro nessa viga. Essa viga que tem um momento gerado apenas pelo peso próprio dela. O que está acontecendo aqui?
que está acontecendo aqui é que o erro ocasionado é que essa peça aqui, ó, outra coisa aqui, ó, está no limite de ruptura, ou seja, essa peça está se rompendo. Tá? A gente consegue ver esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico de flexão do pilar. Pera aí, por que tem um gráfico de flexão do pilar? Não faz o menor sentido. Tá? A gente consegue ver esses cálculos aqui, ó, são cálculos de pilares, ok? Isso aqui é tudo gráfico, isso aqui é modelo estrutural de pilar como um todo, tá? Excentricidade e tudo mais, que é modelo de pilar. Mas o que acontece, inclusive a verificação aqui, ó, é com um P9, ou seja, o software está modelando essa viga chamada de pilar. Por quê? Basicamente, o que acontece nessa estrutura aqui como base é o vento bate no nosso galpão, ok? Tá? Bater no nosso galpão, essa peça aqui, ó, esse galpão aqui, essa parte vai flexionar, ok? Tá? Flexionando aqui, o que vai acontecer é que ele vai comprimir essas vigas. Comprimindo essas vigas e estando com, digamos, sem modulação de diafragma rígido, o software vai imaginar, bom, essa viga está comprimida, isso aí calcula como se fosse pilar, ok? Então, essa que é a questão. O software vai imaginar que como eu tenho uma viga que está com barras de 8 ali, né, o espaçamento máximo seria 9.6, tanto que se eu mudar isso aqui para barras de 12.5, pelo menos nesse vão aqui, as hipóteses, digamos, a falha desaparece. Ok? Então, mudei aqui, ó, aqui não tem mais erro. Por quê? Porque agora, para uma barra de 12.5, espaçamento de 15 centímetros é adequado. Ok? Essa que é a questão. Ó. Aqui eu tenho o estabilimento de ruptura novamente, tá? Mas a questão é, entra a questão, que o espaçamento dos estribos está incorreto para um pilar, porque isso aqui está sendo modelado como se fosse um pilar. Ok? Próximo erro aqui, tá? Bom, esse pilar aqui está sofrendo manutenção ali, mas isso aqui não vai acontecer porque eu tenho pilar pequeno. Ok. Tá? A questão aqui é o seguinte, não importa o tamanho do pilar, ainda ele vai absorver esforços baseados na rigidez do pórtico dele. Okay? Se você tem um galpão menor, né, tem um mezanino interno e tudo mais, tem outras coisas menores, de menor porte, essa estrutura ainda vai estar sendo modelada com uma certa carga de vento aplicada nela. Okay? De menor porte, mas ainda vai estar sofrendo cargas de vento. Okay? Isso significa o quê? Isso significa que todos os pilares internos de um galpão modelado no CPK de Ibérica ou TQS são superdimensionados, ok? Porque eles estão absorvendo esforços de vento que eles não deveriam. Tá? Essa é a primeira questão. Agora, próxima questão. Então é só um superdimensionamento ali, coloca um pouquinho mais de aço, mas dá ainda? Não, não é. Por quê? Porque todos os esforços indo para os pilares internos não surgiram do nada. Tá? Eles vieram do ar, mas a questão é que eles foram removidos dos pilares externos. E aqui entra a questão. Vamos dar uma olhada nesse pilar aqui. Eu estou modelando, claro, aqui também tem outro erro de flambagem, pode ser configurado, mas que não é crítico em galpão, só que nesse caso é porque é uma maluquice, que eu estou modelando um galpão de 15 metros de altura com pilares de 20 por 20. Faz algum sentido um galpão de 15 metros de altura com pilar de 20 por 20? Não, eu quero um pilar que sabe de 50, 60 ali no eixo do galpão para suportar isso. Mas a questão é que esse pilar aqui está passando com 4 barras de 12.5 no ponto crítico. Ok? Todo o restante é 4 barras de 10. Tá? Por quê? Porque todos os efeitos que esse pilar interno está absorvendo estão sendo removidos do seu galpão, dos seus pilares do galpão. Ok? Se nós estivéssemos falando de um galpão, sabe, maior porte com um mezanino um pouco rígido, ao invés de ter um pilar de 20 por 20, com certeza tem um pilar de 25 por 60 com a taxa de aço de 2%, que por causa do mezanino interno pode ter ido para 1.5. Ok? Isso que poderia acontecer. Só que, porém, tem outra questão aqui. O vento aqui ele vai bater proporcional à rigidez, não do pilar em si, mas a rigidez do pórtico, ok? Os pórticos mais rígidos que eu tenho aqui, ó, é esses dois internos aqui. Mas o terceiro e quarto pórtico mais rígido é esse aqui e esse aqui. Ou seja, o que vai acontecer também, e eu consigo ver aqui tranquilamente, é que esses pórticos aqui, ó, tem momentos fletores consideráveis que não deveriam existir neles, porque ele não deveria estar puxando tanto momento aqui, porque ele é só um pilar de quina, tem uma área de influência muito pequena aqui. Mas eles estão pegando esforços consideráveis gerados pelo vento. Por quê? Porque essa linha aqui de pilares e essa linha aqui de pilares é muito mais rígida que qualquer linha de pilares interna. Ou seja, como a estrutura vai ser modelada baseada na rigidez de cada pórtico, o que vai acontecer é que todo o vento que bate nessa face,
como é um software predial, ele vai modelar batendo nessas duas pontas. Que se eu tivesse uma laje aqui, seria exatamente o que aconteceria. Bateria na laje aqui, a laje teria uma inércia gigante, horizontal, certo? E ela mandaria as cargas para a ponta. É isso que um diafragma rígido faz. Mas como não tem diafragma rígido, mas eu estou trabalhando ainda no software que como base considera os efeitos do diafragma rígido, mesmo que eles sejam desligados, ok? Tem como, quem sabe, até tem, mas daí é tanta complicação que você vai gastar uns 2 dias para lançar um galpão, ok? Enquanto você consegue modelar isso aqui em 15 minutos num outro software mais adequado, tá? E a questão é, ainda assim, vai dar, digamos, o erro aqui de mais carga nas pontas, certo? Entendido essa questão aqui de muita carga nas pontas, agora, próxima situação. Vamos dar uma olhada na NBR 6123. Ok? O que é importante na NBR 6123? Bom, a NBR 6123 tem 2 coeficientes aqui, ó. Coeficiente de pressão externa, né? O coeficiente de pressão, até pesquisar externo aqui, ó, tá? Mas a NBR tem o coeficiente de pressão externo, ou seja, quanto de vento bate no galpão externo, ou seja, o vento chega, bate na minha face externa, bate na minha telha, bate na minha outra telha, bate no fundo do galpão. Okay? Isso aqui que eu penso com base, ou na lateral que ele está indo embora. Né? A parede bate no barlavento, bate no sotavento, no caso, esse é o termo técnico. Mas ele bate onde ele chega e bate onde ele sai. Tá? Girando esforços em todas essas faces. Porém, existe uma outra questão que é muito crítica, extremamente crítica em galpões, que é o coeficiente de pressão interno. O que é o coeficiente de pressão interno? Basicamente, imagina o mesmo galpão, o vento está chegando, mas eu tenho um portão bem grande nesse galpão e não tenho nada. É um galpão que eu tenho um portão grande, certo? E o vento entra nesse galpão. O vento entrou nesse galpão, ele vai gerar esforços de sucção no galpão muito pesados. Ele vai empurrar, não só o vento que passa por cima está tentando puxar as telhas, mas o vento de dentro está empurrando também. Okay? Então o vento está batendo 2 vezes, por dentro e por fora, nas 2 telhas e na parede de fundo. Okay? E isso pode tranquilamente dobrar os esforços na estrutura. Okay? E já havia acontecido, e é normal acontecer. E você pergunta para qualquer projetista de estrutura metálica que sabe o que ele está falando, e você vai falar, vou fazer um portão gigante no lado do galpão. Você recomenda? Eu vou falar que não, porque dobra os esforços da estrutura, ok? E o que acontece quando dobra os esforços? Dobra as solicitações. Só a questão aqui é o seguinte, num galpão isso é muito crítico, porque pensa, pode dobrar os esforços, mas em um prédio? Em um prédio a gente nem considera coeficiente de pressão interna. Por que a gente não considera coeficiente de pressão interna em um prédio? Basicamente, o que acontece é que se, vai que ocorre, vai que, né? Tem um prédio e todo mundo resolve abrir no mesmo momento as janelas do lado leste, ok? E vem um vento do lado leste. Pode ocorrer. A chance é muito baixa, mas pode ocorrer. O que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? O que vai acontecer, até desenhar aqui, ó, tá? Mas o que vai ocorrer num prédio agora, aqui tem um prédio, aqui é um prédio, né? Tá? O que vai ocorrer aqui, ó, o vento bateu aqui, ó, tá? E aqui tem uma janela aberta, vou imaginar que isso aqui acontece em todo o prédio. Tá? O que vai acontecer é que o vento que bate aqui nessa estrutura aqui, ó, vai gerar uma carga para cima. Mas no próximo andar tem uma carga para baixo ainda. Okay? E o vento vai gerar uma carga para baixo. Mas aqui também tem uma carga para cima. Okay? Essa é a primeira situação. Agora, próxima situação, o vento bate aqui, ó, e bateu nessa parede aqui. Vai aumentar os esforços nessa parede aqui? Talvez, mas como o vento aqui, ó, ele vai gerar uma turbulência porque ele vai ficar passando por todos os cômodos, né? Vai acabar que vai ter alguns pontos que vai gerar pressão aqui, ó, oposta. Tá? E como a altura de cada andar é pequena e a laje que trava tanto os 2 andares ali, ela impede esse efeito de se propagar. Okay? Além disso, um prédio geralmente vai ter janelas aqui também. Né? Então, o que vai acontecer, numa hipótese que realmente a estrutura falha, a janela arrebenta primeiro. Okay? Isso que vai acontecer, que em um caso específico que vai que todo mundo abre a mesma janela do mesmo lado, a janela arrebenta e a estrutura fica de pé. Tá? Mas isso não acontece com um galpão. Entendido essa questão? Tá? Então, outro erro aqui, softwares prediais não consideram o coeficiente de pressão interna, que é crítico para galpões, extremamente crítico para galpões. Tá? É uma coisa que pode estragar a minha obra, isso aqui. Entendido essa questão? Bom, vamos voltar agora para o nosso galpão. Tá? Até aqui, os pilares e tudo mais, tá? A fundação tem outro erro, tá? Nesse caso não é crítico, tá? Eu até vou deixar claro que nesse caso não foi crítico. Que é o quê? Deixa eu mostrar aqui, ó, tá?
o que vai acontecer na estrutura como base, né, os esforços da estrutura aqui, ó, posso pegar o P23 aqui, por exemplo, tá? O que vai acontecer quando o vento bate nele aqui, ó, que gera esse momento aqui, ó, de 8 toneladas de força, correto? Tá? Mas junto essas 8 toneladas de força aqui, ó, também gera uma tração de 4,5, ok? Claro, quando o vento bate do outro lado, gera compressão. Então, a questão que acontece é que eu posso ter fundações tracionadas, ok? Nesse caso não é crítico, por quê? Porque eu tenho um galpão com paredes, pelo menos as paredes vão servir como âncora na minha estrutura. Mas se eu tivesse um galpão sem paredes, eu poderia ter uma estrutura bem, digamos, bem mais leve, onde o método de falha da fundação é levantando a fundação. Ok? Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte aqui, ó. Vamos desenhar aqui, tá aqui meu terreno, né? Tá aqui meu terreno, tá aqui a minha sapata, digamos aqui, ó, tá? Um método de falha é que essa sapata aqui é levantada e sai voando. Para essa sapata sair voando, ela tem que romper toda essa região de solo aqui, ó. Então o que vai acontecer é que junto com o peso da sapata, na tração eu devo considerar esse cone de ruptura. Só que softwares prediais, como não foram configurados para imaginar que vai que seja um maluco, resolve achar que o software é mágica e tenta lançar um galpão nele, não vão considerar todo esse solo que tem em cima. E aí vão gerar uma peça muito maior para resistir esforços que não deveriam nem acontecer. Certo? Isso é outro erro da nossa estrutura, também acontecendo por ser um software predial. Certo? Vamos subir mais ainda. Aqui eu estou falando agora da minha cobertura. Ok? Vamos dar uma olhada na nossa cobertura aqui com só demonstrar a tesoura, tá? Mas eu quero demonstrar o que está acontecendo com a estrutura aqui. Ela está passando, beleza, eu rodei ela até passar, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada, por exemplo, nesse perfil aqui. Tem que pegar um perfil mais solicitado aqui, quem sabe esse aqui, ó, que está 83%, ok? O que está acontecendo nesse perfil aqui? O que está acontecendo é o seguinte, tá? A falha dele está próxima à compressão, né? 83% na compressão, tá? Mas na tração ele também tem uma solicitação. Nesse caso não foi crítica, felizmente, mas tem uma solicitação, ok? E a questão é, o que o software faz? O software faz, basicamente, ele pega todas as combinações possíveis e calcula ela, né? Igual eu falo no meu vídeo de cálculo demorado em softwares, né? Acontece por causa disso, porque ele faz muitas combinações. Só a questão é, ele calculou ali e deu isso. Não, jamais fale uma coisa dessas, tá? Ele está fazendo uma combinação específica. Faz sentido essa combinação? Isso você tem que se perguntar, ok? E o que ele está falando aqui, ó? Que o esforço solicitante de cálculo ocorreu na combinação esse número aqui. É um monte de letra. Você tem que saber de cor o que significa aqui, ó. O que o software está falando, ó, é que pegando 1,25 do peso próprio, mais 1,25 da carga permanente, mais 1,5 da sobrecarga, mais 0,84 do vento, eu tenho esses esforços aqui. Agora, a questão aqui é o seguinte. Qual a sobrecarga em um telhado, tá? Porque vamos imaginar a seguinte situação, tá? Tá aqui, sei lá, tá aqui a minha tesoura, o meu buzo da tesoura. Ok, tá aqui minha tesoura aqui, ó. Beleza, tá aqui minha tesoura. Beleza, tá aqui minha tesoura aqui, certo? Tá aqui minha tesoura. Então a questão é, primeira coisa, carga, digamos, peso próprio. Peso próprio, vamos dizer aqui em azul escuro, eu posso ter, quem sabe aqui, ó, uma terça. Terça é o peso próprio, tá? Agora, vamos imaginar sobrecarga, vou desenhar em verde. Carga permanente, desenhar em verde. Carga permanente é o quê? Bom, é a minha telha. A minha telha é minha carga permanente. Ok? Tá? E claro, também tem uma sobrecarga, né? Então vamos imaginar que eu vou desenhar em vermelho agora aqui, ó, a minha sobrecarga. Tá aqui o metalúrgico lá, ele tá parafusando uma telha aqui, ó, ele tá fazendo alguma coisa ali, ele foi fazer uma obtenção, limpando a carga, sei lá o que ele tá fazendo lá, mas tem pessoas em cima. Então, o peso próprio a gente entendeu, a carga permanente a gente entendeu, tá? A sobrecarga a gente entendeu, tá? E daí a questão aqui é o seguinte, também tem uma carga de vento, né? Tem uma carga de vento, tá? Então tem uma carga de vento aqui, ó. Beleza, tem uma carga de vento aqui que eu desenhei em cinza. Certo? Imaginando o vento aqui, ó, 35 metros por segundo, né, nesse caso aqui, 35 vezes 35 dividido por 16, eu estou falando aqui, então, vou calcular a velocidade de vento em si, tá? 35 vezes 3,6, eu estou falando que eu tenho uma velocidade de vento base de 126 km por hora, ok? Só que o software está me falando que ele está usando 0,84 e não 1,4, está usando 0,84 do vento. Ok? Então o que está acontecendo aqui, ó, é 0,84, né, dividido por 1,4, tá? Só que, claro, como o vento é ao quadrado, eu tenho que levar isso aqui no 0,5, ou seja, o que você está me falando na modelagem é o seguinte, o software está me falando assim, ó, quando tiver uma pessoa lá em cima do galpão e um vento de 98 km por hora, essa peça vai falhar, ok?
Então, o que o software me fala, porque o software é burro, você tem que ouvir isso aqui como se fosse um estagiário falando que ele está administrando a estrutura, tá? Porque o software é tipo um estagiário, ele só meio piorado ainda, tá? A questão é que o software está falando o seguinte: quando, na verdade não, é 25 km por metro. Vamos imaginar que tem mais uma pessoa aqui, tá? Tem mais uma pessoa aqui. Sabe o que ele vai falar assim, ó? Tá lá, a sua estrutura vai estar ultra solicitada quando tiver o pessoal lá em cima, a telha lá em cima e um vento de 98 km por hora. Ok? Agora, eu te pergunto, onde você vai achar 3 montadores de galpão que vão aceitar ficar em cima de um galpão com vento de 98 km por hora? Ok? Nunca isso vai acontecer. Ok? Mas o que acontece é que, como o software é burro, entenda, o software é burro, e se você acredita nele, você é mais burro ainda. Então a questão é que o software vai imaginar que pode acontecer, tá? Porque num prédio pode. Tem um prédio, tem gente dentro do prédio, tem um vento, normal. Tem uma cobertura e tem gente em cima da cobertura com vento de quase 100 km por hora. Nunca que alguém vai ficar em cima do galpão a 100 km por hora. Ok? Isso não acontece, certo? A combinação de sobrecarga com vento não deveria acontecer, tá? Claro, a nossa norma vem com isso, mas o código europeu já vem corrigido isso aqui, tá? A 8681, talvez não se tocaram na hora que coberturas não é o caso, e ela não tem esse fator específico aqui, tá? Mas eu vou conferir as combinações do código europeu, ele já fala, ó, a combinação de sobrecarga para cobertura é 0, porque ou é 100% ou é 0, não tem como ter 30% de sobrecarga. Não, é o máximo quando está cheio de gente lá montando galpão, ou nunca mais esse crítico, porque quando tiver vento, pouco importa, porque não vai ter nenhum maluco lá em cima. Na pior das hipóteses, antes do galpão cair, o cara cai lá de baixo, então lá de cima, né? O cara morre, mas o galpão fica de pé. Essa que é a questão que a gente tem que entender. Então, isso não acontece, mas o software é extremamente burro. Entenda isso, ok? E ele vai acreditar em qualquer coisa que você falar para ele, ok? Se você falar que é para combinar tudo, porque a configuração base é configurar tudo, e lembrando que você está falando tudo que vem da configuração base para o software, ok? Ele vai imaginar isso, ok? Daí a questão é, dá para configurar, quem sabe, isso aqui e tudo mais? Ok, tá? Dá para eliminar as combinações? Dá para entrar lá no código e eliminar combinações. Dá para lançar todas as cargas de vento manualmente na estrutura? Até dá. Dá para quem sabe lá modelar a fundação separado do software? Dá, tá? Só que daí a questão é, você vai modelar a fundação separado, você vai fazer as combinações separado, você vai calcular as cargas de vento separado, você vai fazer tudo separado. E você vai lançar no software para quê? Já está tudo feito. Já está tudo feito, ou seja, calculou o vento separado, se você está usando IBR TQS, calculou a estrutura metálica separado, se você tá fazendo fundação separada, você tem que encontrar os esforços de maneira correta, que você não pode fazer dentro do software, então você tem que achar outra maneira de encontrar os esforços, tá? Você vai estar fazendo tudo separado. E daí você está lançando software só para quem sabe verificar se o software faz correto? Aí é tempo gasto à toa até não poder mais, certo? Sem falar que os esforços, né, como eu falei do vento aqui, uma questão que eu tinha chegado a demonstrar, tá? Mas esse pilar aqui, por exemplo, ó, ele tem uma hipótese de vento aqui batendo em X, ó, e eu consigo ver os esforços aqui, mesmo desconsiderando tudo mais, porque isso aqui, ele gera gráficos assim, ó, nos dois eixos, porque é programado para isso, tá? Mas o que acontece aqui, o que é um dos esforços aqui, ó, é que, primeira coisa que acontece é que os esforços de cortante aqui, ó, pode ver que a cortante gerada pelo vento, ela pula do nada quando ela passa de andar para andar. Ok? Que num prédio ok, mas num galpão isso não acontece. Tem que imaginar a carga realmente distribuída com a cortante, sendo uma linha e não vários pulos, certo? E daí o gráfico de momento aqui, ó, o gráfico de momento ele está passando em linha reta, tá? E claro, os esforços são totalmente corretos, né? Porque eu tenho um momento na base aqui, ó, de 1.2. E se eu tenho um galpão, como eu falei, eu tenho um galpão com, até pegar aqui o visual ventos, tá? Mas esse galpão aqui, ó, ele tem uma carga de vento máxima. Claro, essa carga de vento máxima, né? Eu estou falando quando tem um coeficiente de pressão interna, que o software nem considera, porque num prédio não é crítico, tá? Mas a carga de vento máxima que eu tenho aqui, ó, é 4.22 kN, né? Quilonewton por metro do pilar, ok? Dividido isso aqui por 9.8066, que é a gravidade, eu tenho 0.43 tonelada-força por metro no galpão, ok? Se eu tenho 15 metros de altura, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? PL ao quadrado dividido por algum coeficiente é meu momento, ok? Qual é esse coeficiente? Geralmente, em galpões, isso aí vai ficar entre 2 e 4.
ok? Esse coeficiente de momentos, tá? Varia pela rigidez da estrutura e tudo mais, tá? Nesse caso, esse galpão seria 2, mas a questão é que eu vou colocar, na melhor das hipóteses possível, uma otimização pesada aqui. Eu consigo dividir isso aqui por 11, por 12 até. É impossível acontecer isso aqui, tá? Mas, melhor hipótese, precisando dando muita folga aqui, ó, eu ainda deveria ter um momento na estrutura na ordem de 8 toneladas/metro. Ok? E eu tenho nesse pilar aqui, ó, 1.22. Então entenda a escala da maluquice que você está fazendo ao lançar um galpão no EBR no CPK de TQS, tá? EBR TQS. Pior ainda porque você nem consegue lançar a estrutura metálica, que também está modelada errada, não porque eu lancei alguma coisa errada de propósito, mas porque fazer uma modelagem assim é errado, porque eu tenho que considerar coeficiente de pressão médio, entre vários fatores aqui, ó, que só uma modelagem global não permite que seja feito, beleza? Então, por enquanto seria isso, tome muito cuidado, o software é burro e se você acredita nele, ao invés de conferir exatamente o que ele faz, você é mais burro ainda, beleza? Então, por enquanto seria isso, até a próxima.